Fala galera, e aí, beleza? Agitado Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui para a gente falar do jogo Cruzeiro 1, Bahia 1. Um empate bom, mas, né, que ficou ruim, ou ruim que ficou bom, ou bom que ficou ruim. É sobre isso que a gente vai falar e vocês vão entender por quê. Vamos falar um pouquinho do jogo da rodada 30, né? Jogo que o Bahia empatou contra a equipe do Cruzeiro. E é sobre isso que a gente vai falar, mas é claro, antes da gente falar disso, antes da gente ver a coletiva e melhores momentos, ó, aquele nosso lembretinho básico. Inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a chegar aos 6 mil inscritos, tá? Se você não é inscrito, ajude aí, dê essa moral pra gente. Se você já é inscrito, aquele nosso muito obrigado e um lembrete. Chegou até aqui, já deixa o dedo no like, já deixa o like nesse vídeo para ajudar a gente aí a propagar esse conteúdo com mais e mais torcedores do Bahia, beleza? Então, partiu para a gente falar do empate de Bahia 1, Cruzeiro 1 ou Cruzeiro 1, Bahia 1 pela rodada 30. Vamos lá, vamos começar a falar aí, nós vamos falar disso aqui, ó, final de jogo, Cruzeiro 1, Bahia 1, rodada 30, né? Bahia foi lá em Minas Gerais jogando contra a equipe do Cruzeiro e nós conseguimos arrancar um ponto, conseguimos um empate. E aí, por que eu digo que nós conseguimos um empate, né? É porque o jogo ele começou ali se desenhando para um 0-0. Primeiro tempo bem estudado, os dois times tentando a bola, tentando fazer alguns contra-ataques, uma ou outra jogada perigosa, mas chegou até um momento que durante a transmissão da nossa live do jogo, eu até estava comentando com o Rian, vai ser difícil para a TV, porque não tem chute a gol, não tinha movimentação, não tinha absolutamente nada. O jogo estava no marasmo. Mas aí, com o passar do tempo, acho que os treinadores e os jogadores começaram a enxergar os espaços e as jogadas começaram a sair. Assim mesmo, né, nos lances ali, já teve um chute e uma cabeçada do Cruzeiro que o Marcos Felipe conseguiu salvar. Os ataques do Bahia, o Cássio conseguiu salvar, então os dois goleiros estavam muito bem inspirados, né, e seguraram esse empate. No segundo tempo, porém, né, aí os times já vêm um pouco mais desgastados, tanto fisicamente quanto psicologicamente, os espaços eles começam a surgir e também parece que o nosso Bahia do primeiro para o segundo tempo parece que perde um pouco de rotação, né? O time vem, ele parece que vem um pouco desligado e quando chega no segundo tempo, aí o Bahia acabou ali numa falhazinha no sistema defensivo, né? Não fez bem a linha de impedimento e também não marcou o jogador. O passe, o Gabriel Veron foi lá, conseguiu dar o toque, fazer o 1-0. Tá? Só que antes da gente continuar a falar nisso, né? É importante a gente já olhar a escalação. Eu duvido que você que você dissesse que o Rogério Ceni ia colocar Biel de escalação, ia colocar Biel no início. Com certeza todo mundo chamou o Rogério Ceni de burro e todos nós pensávamos que ele ia fazer o quê? O que ele sempre faz. Então, ele não tinha o Santiago Ares, então ele vai colocar o Gilberto, por quê? Porque o Gilberto jogou melhor do que o Cicinho. Então ele vai colocar o Gilberto. Na vaga do Caio Alexandre, ele vai colocar quem? Quem ele sempre coloca, Iago Felipe. Isso foi o que com certeza todo mundo pensou. E aí o Rogério Ceni já vem com essa escalação aqui, e essa escalação ela já deixou, ela muda um pouco a formatação do time. A gente vai ver um pouco da entrevista coletiva, né? E na entrevista coletiva o Rogério Ceni fala que ele baixou todo mundo, né? Então ele traz o Tassiano um pouco mais para trás, ele traz o Jean Lucas um pouco para a posição que não é dele. Ou seja, o que ele fez, né? Ele mudou um pouco da formatação do time para poder encaixar
esse diabinho louro aqui, né, para poder encaixar o Biel. E o detalhe, né, é um detalhe interessante. Como o Biel joga prioritariamente pela esquerda, e a esquerda era a posição do Tassiano, nada mais justo do que ele recuar o Tassiano. Então o Tassiano recua um pouco de posição, abre o espaço ali para o Biel jogar pela esquerda, aí ele joga, desloca um pouco o Everton Ribeiro para a direita, centraliza um pouco o Cauli, né? E na minha visão, e aí eu gostei, o Everaldo, né, passou a jogar mais centralizado. Baixava um pouquinho para marcar do lado, mas avançava sempre mais à frente, centralizado na marcação. Né? Na marcação não, avançava sempre mais à frente no ataque, um pouco mais centralizado. Ou seja, quando as bolas vinham para a área, a gente tinha uma pessoa lá, um atacante, tinha o Everaldo na área, né? E dessa forma o Rogério Ceni, eu acho que surpreendeu a todos, surpreendeu a mim, surpreendeu a todo mundo com essa escalação. A grande dúvida agora é o que é que o Rogério Ceni vai fazer para o próximo jogo. No próximo jogo ele já tem todos os jogadores, né? Então ele vai ter o Caio Alexandre em condição de jogar, ele vai ter o Santiago Arias em condição de jogar. Mas o fato é, né, que o Rogério Ceni ganhou aí uma opção, ele ganhou a opção para poder colocar o time. E falando em opção, né, você tem um Biel, você tem um Ademir, você tem agora o Lúcio Rodrigues, né, você tem o Carlos de Pena. Então o Bahia tem muitas opções e tem um repertório grande. E com base nesse repertório, né, nós falamos que o Bahia levou um gol, o Rogério Ceni veio e aí tirou o Biel. Eu, particularmente, achava que ele não ia entrar com o Biel de saída. Por quê? Porque se o Biel entrasse de saída, né, o Acevedo também se entrasse de saída, esses jogadores provavelmente não aguentariam mais de que 60, 70 minutos. E foi o que aconteceu. O Biel entrou, teoricamente, para poder jogar 30, 45 minutos, e aí o Rogério Ceni esticou, né, o Biel por uns 60 minutos, mais ou menos. Jogou uns 45, 50 do primeiro tempo e mais uns 15 do segundo, e o Biel acabou sendo substituído. Aí ele substituiu o Biel pelo jogador da posição, então jogou o Big Mouse do lado esquerdo e, né, no 4-4-2, o que é que o Rogério Ceni fez? Ele troca o Biel, depois ele troca o Biel, ele troca o Tassiano e ele consegue colocar lá na frente Lúcio, Ademir de um lado e o Ratão do outro. Então ele consegue mudar a característica de um time de posse de bola e de toque de bola até chegar na área, por um time com mais transição. E dessa forma, né, roubando uma bola do lado esquerdo, jogando a bola diretamente para a direita e entregando para o Ademir. O Ademir vai até a linha de fundo e consegue lançar a bola para a área. E lançando a bola na área, a gente encontra o quê? O homem de 65 milhões de bagarotes, né? Luciano Rodrigues, que fez mais um gol e ajudou o nosso Bahia aí, né? Ajudando o nosso Bahia com aquele gol, a gente ficou aqui, ó, eu fiquei extremamente tenso, né? Afinal de contas, o empate já seria uma coisa muito boa para o nosso Bahia, mas a gente fica ali tenso. Final, pelo menos nosso Bahia empatou e nós conseguimos buscar um pontinho que eu falei já no início da transmissão que é uma coisa boa, mas ficou ruim. É bom e ficou ruim por conta de outros resultados. A gente vai ver um pouco mais para frente. Então, no geral, eu gostei da atuação do Bahia, né? Bahia jogou muito bem, muito bacana, muito bom. Boas atuações, a gente vai dar uma olhadinha agora aqui nos números, né? De acordo com o SofaScore, a gente comenta um pouco mais aí sobre os jogadores e sobre algumas participações especiais, beleza? Vamos lá, vamos começar a ver aqui, né, como a gente faz esse nosso pós-jogo. Vamos dar uma olhadinha nos números de acordo com o SofaScore. Tá aí na tela, né, dia 18, 1-1, resultado final.
posse de bola. A posse de bola aqui a gente vê é interessante, né? O confronto do Rogério Ceni contra o Fernando Diniz, dois treinadores que gostam de ver os seus jogadores com a bola, eles brigam pela posse da bola. A final aqui ficou 51-49, ou seja, se você pega lá de acordo com as eleições, com 3%, 2% de margem de erro, significa um empate. Então até nisso nós tivemos um empate em posse de bola. No início do jogo, o Bahia teve até mais posse, né? O Bahia chegou a ter mais posse que o time do Cruzeiro, mas você nota esse equilíbrio. Tá aqui a relação do momento, né? Então o gol do Cruzeiro se deu aqui no segundo tempo. Se você olhar no geral, ó, o Bahia teve muito mais momentos com a bola do que a equipe do Cruzeiro. O time do Cruzeiro teve um bom momento, aquela cabeçada aqui no primeiro tempo e, claro, no final do primeiro tempo o time vai para cima, ele tem um apoio da torcida, tem todo mundo ali atrás e ele consegue chegar, né? A gente até comentou, o time do Cruzeiro começou o jogo marcando um pouco dentro do campo, né? Sem uma marcação avançada. Depois de um certo momento eles passaram a marcar mais no campo do Bahia, marcando até a saída de bola, né? Tentando forçar o erro do Bahia, conseguiu uma outra vez, mas sem muita efetividade. No final aqui a gente vê, né? O Cruzeiro, quando fez um gol, aí um pouco depois do início do segundo tempo, quando ele faz um gol, ele segue na pressão, aí vai no embalo da torcida, né? E aí começa a dar um receio na gente, justamente do Bahia acabar sofrendo um segundo gol, e que realmente aconteceu, né? Então o Bahia leva o primeiro gol, o Cruzeiro fica na pressão e ele faz um segundo gol. Aquele segundo gol ali seria uma ducha de água fria, né? E eu acredito que aquilo ali mataria o nosso Bahia já, né? 2-0 já dificultaria muito a situação do nosso Bahia. Mas aí quiseram os deuses do futebol que os juízes não marcaram falta naquele encontrão ali do jogador do Cruzeiro em cima do Gabriel Xavier, mas, né, como tinha um jogador que estava atrapalhando a jogada e esse jogador que atrapalhou a jogada estava em impedimento, então o juiz do VAR entendeu em anular o gol, chamou o árbitro e anulou o gol. Isso aí ajudou o nosso Bahia, né? Com isso, o Bahia acabou recuperando a atuação, né, recuperando o jogo, seguindo, e aí com a qualidade técnica do Bahia e um bom contra-ataque, né, a gente conseguiu um gol e levamos esse gol aí até o final. Então aí o Bahia conseguiu levar um 1-0, um 1-1, né, 1-0 não, 1-1 até o final. Números da partida, né, como nós falamos, posse de bola, tá aqui, posse de bola 51-49, né? Grandes chances, o Bahia teve uma grande chance, né? Que o goleiro Cássio acabou defendendo, e uma grande chance que o Bahia fez o gol. O time do Cruzeiro teve 3 grandes chances, o Bahia chutou apenas 10 bolas, né? Chutou 10 bolas ao gol e o goleiro defendeu 2 bolas. Então, 7 escanteios, né? Jogo com poucas faltas, Bahia fez apenas 8 faltas contra 10 faltas aqui do Cruzeiro, né? Bahia tocou 422 passes contra 400 passes. Então, note, né? São 2 times que têm 2 treinadores que buscam a bola, buscam a posse de bola. Então, o jogo foi quase empatado em número de posse de bola e em número de passes aqui. Então, cartões amarelos, 2 cartões para o Bahia, 1 cartão para a equipe do Cruzeiro, certo? Só para a gente dar uma finalizada nessa parte de estatística, vamos dar uma olhada aqui nas notas dos jogadores. As notas dos jogadores a gente pode mostrar e aí a gente já fala um pouquinho, né, da atuação de cada um dos jogadores aqui. Vamos lá.
Tá aí na tela a nota, né? Nosso goleiro 6.8, né? Maior nota do Bahia foi a nota de Lúcio. Lúcio Rodrigues teve a nota de 7.4. Então foi o maior pontuador do SofaScore do Bahia, seguido por Biel, né? E aí o importante, né? O Biel teve uma atuação muito boa. Para quem vinha aí de um bom tempo parado, né, sem jogar, entrou, jogou com personalidade, leva a bola sempre para frente, né? Biel não tem muito desse toquinho pro lado, né? Essa questão de ficar tocando pro lado, tocando para trás, não. Ele pega a bola, ele vai pro 1 contra 1, ele tenta fazer tabelas, né? Então, Biel foi para cima e aí, por isso, essa boa nota. Cauli teve uma ou outra jogada boa, mas o Cauli segue aí, né? Acho que o Cauli precisaria de um pouco de um descanso, né? Precisaria de um descanso para poder tentar recuperar o bom futebol, né? Não que o Cauli tenha jogado mal, mas a gente sabe que o Cauli ele pode render muito mais, né? Jean Lucas também é outro jogador aqui que pode render mais, tá? Gabriel Xavier para mim e o Canu para mim jogaram bem, então essas notas baixas aqui eu não concordo tanto, né? Everton Ribeiro infelizmente tomou um cartão amarelo. Jean Lucas que aí esse aqui não jogou muito bem, né? Talvez precise de um descanso. Acho que seria interessante, né? O Rogério Ceni aproveitar aí essas 8 rodadas e tentar dar uma uma revezada, tirar alguns jogadores, reduzir a minutagem desses jogadores, né? Fazer esses jogadores jogarem um pouquinho menos, para poder descansar, ver se eles atuam mais. E aí um jogador que me surpreendeu, esse aqui, ó, Gilberto. Gilberto teve uma ou outra jogada ruim, mas provavelmente pode ter começado um pouco nervoso, mas no geral, né? Gilberto teve uma boa atuação, atuou bem, conseguiu ir na linha de fundo, né? Enquanto o Juba, como você tinha o Biel atacando muito espaço, indo muito à linha de fundo, o Juba teve que ficar um pouco mais aqui, guardando posição. E aí, aqui no caso do Gilberto, não, o Gilberto tinha aqui, ó, o Everaldo, o Everton Ribeiro e eventualmente alguns lançamentos para o Everaldo. Então essa dupla aqui acabou atacando mais e o Gilberto se comportou bem. A gente fala Gilberto se comportou bem e não tem a nota aqui, mas é interessante a gente dar uma olhada também no Iago Borducci. Iago Borducci também, né? Tá aqui na tela, pronto, aqui. O Iago Borducci também, para mim, jogou bem. Dessa vez, o Rogério Ceni colocou o Iago Borducci atuando como lateral, né? Atuando ali, marcando na esquerda, na função do Luciano Juba. Aí, para mim, ele fez uma boa partida. O pessoal deu nota 6.8, mas eu acho que ele teve um bom desempenho. O Lúcio Rodrigues, claro, 7.4, né? Fez o gol, né? Então merece uma boa nota. Ademir entrou bem, né, pela assistência, entrou bem, deu velocidade. Então nós podemos ter aqui o Rafael Ratão 6.7. Então a partir do momento que a gente tinha o Ratão na esquerda e o Ademir na direita, né, a gente conseguiu ter muitas transições e jogadas com muito mais velocidade do meio para frente e ainda mantendo o Everton, né? Mantendo aí os jogadores lá na frente. Importante, muito importante. E a gente vê como foi importante esse resultado, né? Então, no geral, o time se comportou bem. Iago Borducci, que começou mal a chegada dele ao time, aparentemente já vem melhorando, né? Já teve um bom resultado, jogou muito bem. O Ademir jogou bem e a gente teve o retorno do Biel fazendo uma boa partida. Agora resta a gente ver o Acevedo, né? Mas aí é só questão de esperar, beleza?
Nós falamos do jogo, né? Falamos dos números, falamos das estatísticas. Agora vamos dar uma olhadinha nos melhores momentos. Vamos ver aqui os melhores momentos de Cruzeiro 1, Bahia 1, né? Tô confiando muito no Cássio não, com essas dores. Consegue abrir pela direita, manda para João Marcelo para William. William tentou devolução, acaba errando outro passe. Arma o bote, vem o Bahia. Jean toca para Everton Ribeiro para Jean. Ele deu um toquinho à frente, vai para Ribeiro mais uma vez. Tem Cauli pedindo, passa na esquerda, Juba faz o cruzamento para a área. Cássio dá de costas para Romero, por elevação, lançou para William na cabeçada, ajeitou. Pereira corta a luz do Verão para Caio Jorge. Marcos Felipe pegou, largou. Afasta a defesa! Time perigoso, né? A gente falava durante a narração, time Rapaz, como que se safou? O Bahia desce, eu não sei. O Gabriel Veron tá bem à frente. E aí o Gabriel Veron quer sobrar com o rebote. O Bahia recupera a bola, vem o chute fora da área, passa a direita do gol. Biel manda curtinho, solta a bola pra Jean. Lucas abre aqui na direita, vai pra Everton Ribeiro. Lançamento pra área, desvio! Gol! Tá impedido. Impedido o gol do Bahia. No lançamento do Everton Ribeiro para a área. Aos 23 minutos do primeiro tempo. Tassiano abre na esquerda para Biel. Biel faz o facão, pé na direita pro gol! Pra fora! Puta perdendo para o adversário. O Juba recuperou. Devolve a paçoca, melhor pro Cruzeiro. O William já deu um toque à frente. Passa na direita, era para Matheus Pereira, cruzou na área. Marcos Felipe! Já rompeu a divisória. Campo ofensivo. A abertura na esquerda para Álvaro Barreal. Barreal levantou no segundo poste. João Marcelo escorou. Caio Jorge para fora! Mais um outro erro. Jean Lucas recuperou, Vidalba furou, chegou Cauli, tentou mandar na esquerda para Biel, já invadiu a área, Biel foi ao fundo, bateu pro gol, Cássio! Caio Jorge vem pra cima, opa! Ter habilidade, vai pro William mesmo. 0 foi o placar no Antônio Ascioli para Atlético Goianiense Cuiabá. Gabriel Veron roubou para o Cruzeiro, tocou para Pereira. Marcos Felipe chegou, soltou o chute pro gol, para fora. Cássio recomeça a sua jogada no oferecimento do Banco Mercantil. Olha aí a saída errada do Cruzeiro. O toque para Everaldo, ele vai bater pro gol. Cássio! Gabriel Veron espirrou, sobrou nos pés do Matheus Pereira. Ele penteou para um lado, para o outro, mandou para a área, a dividida para o gol! Gol! Interessante desse lance aí, né? Você nota na jogada o Matheus Pereira, ele parece que se atrapalha com a bola, e quando ele se atrapalha com a bola, ele consegue, né, se recuperar e dar esse passe pro Gabriel Veron. No impedimento marcado. O impedimento no ataque do Cruzeiro. O Fábio perde o tempo e o VAR. Olha o gol. Não tava impedido. É gol do Cruzeiro. É gol do Cruzeiro. É gol cabuloso no Mineirão. Gabriel Veron do Cruzeiro. 0-0-0-0. No escanteio pela direita, pode ser curto aqui atrás, ele manda para o William, agora o William que faz o lançamento, segundo poste, desvio, gol! Esse aí é o gol que a gente fala, né? O Bahia já estava levando 1-0, isso aí nós já estamos no segundo tempo, então se o Bahia leva esse segundo gol aí, dificilmente, né, a gente teria com a recuperação e uma possibilidade de um empate. O árbitro, decisão de não gol, né? O árbitro então anulou o gol do Caio Jorge, né, Nobre? Ademir cruza pra área, o desvio pro gol! Gol do Bahia! Aos 36 minutos 36 da etapa final,
ao seu gol de empate. Luciano Rodrigues, uruguaio, depois do cruzamento do Ademir pela direita. Abre na canhota, passa com Iago. Iago deixa para Ratão, o Rafael Ratão mais uma vez para Iago. Foi ao fundo com liberdade. Iago cruzou para a área, afasta João Marcelo. Joseph está de costas, vai perdendo, afasta a marcação. Matheus Pereira roubou, deixou para o William. Foi ao fundo, cruzou. Marcos Felipe agarra. Uruguaio Rodrigues, ele chama a marcação com ele, não tem ninguém lá no Ademir. Rodrigues entregou na direita, Ademir bateu pro gol, Cássio tirou, afasta a defesa. Marlon já rompeu a divisória, tá no campo ofensivo, meteu uma inversão de jogada de lateral para lateral. O William já fez a finta, vai bater pro gol, pra fora. Tá aí, né, os melhores momentos. Só naquele lance ali do Lúcio, acho que ele deveria partir direto pro gol. Ele pega a bola, ele deveria partir direto pro gol. Aí ele tenta ir pro gol, se atrapalha, não consegue. E quando ele toca pro Ademir, acho que ele terminou tocando um pouco mais à frente, né? E aí o Ademir tenta levantar a bola em cima do Cássio e não consegue. Uma pena, né? O Bahia conseguindo a virada ali seria algo fantástico pro nosso Bahia. Aí eu falei agora aqui, né, que se o Bahia conseguisse ali aquele golzinho no final, seria algo fantástico pro Bahia. Por que seria fantástico, né? Vamos dar uma olhada nos resultados aqui, né? Dar uma olhada no resultado. Então, a gente já falou, o São Paulo venceu o Vasco por 3-0, Fortaleza empatou com o Atlético Mineiro, Corinthians deu um sapeca no Atlético Paranaense 5-2, o Flamengo acabou, acho que entrando com um time misto, perdeu para o Fluminense por 2-0, isso aqui mexe lá na parte de baixo, né? Atlético Goianiense empatou com o Cuiabá 0-0, Botafogo e Criciúma 1-1, Bahia e Cruzeiro 1-1 também, né? E aqui, quando a gente fala que o empate foi bom, mas foi ruim, é justamente por conta desse jogo aqui, né? A nossa torcida, a gente secou o Grenal, né? Para ver aqui, tentar ver o Grêmio vencer o Inter, mas infelizmente o Inter ganhou. Então, esse empate aqui ele foi bom porque o Bahia conseguiu se manter à frente do Cruzeiro, mas o empate não foi o suficiente para manter o Bahia à frente do Inter, caso o Inter vencesse a partida. E como o Inter venceu, infelizmente, né, o resultado bom não ficou tão bom. Só para completar, o Vitória da Bahia, que venceu o Bragantino por 1-0, e aí já aumentou mais a briga lá na zona do rebaixamento. E falta um jogo só, né, que vai ser nesse domingo, jogo às 20 horas, jogo domingo à noite, mas esse jogo aqui ele já não mexe muito na situação do Bahia, né, mas ele pode dar aumentar uma pitadinha de sal, um temperinho no cômputo geral do campeonato. Como assim? Então a gente clica aqui na tabela e a gente olha, ó, o Botafogo ele acabou empatando o jogo. Então, se o Palmeiras vencer, o Palmeiras agora encosta e fica a um ponto do Botafogo, ou seja, as últimas 8 rodadas do Botafogo aqui, pode ser que o Botafogo tenha um clube bem indigesto para eles, beleza? Então, seguindo aqui pra gente, ó, a vitória do Inter no Grenal fez o Inter sair dos 46 para os 49 pontos. Então, o Inter passa o Bahia e o Inter ainda tem um jogo a menos. Ou seja, começa a ficar complicado para o Bahia já aqui, esse G6 e essa pré-Libertadores. Bahia precisa de qualquer sorte agora vencer a equipe do Vasco para poder continuar respirando e aspirando estar entre os 6 melhores do campeonato para poder brigar aqui por uma pré-Libertadores, certo? Então, o empate do Bahia contra o Cruzeiro, ó, manteve aqui Bahia e Cruzeiro, né?
manteve o Bahia à frente do Cruzeiro. Mas infelizmente o Bahia ficou na dependência aqui da equipe do Inter perder. Só que o Inter tinha 2 rodadas a menos, né? Ainda tem uma rodada aí que o Inter vai jogar. Então, isso aí já era indicativo suficiente de que, eventualmente, o Bahia perderia essa posição, que é o que aconteceu. Então, o Bahia está em 7º, né? Bahia encerra a rodada 30 na 7ª posição, tá? Então, não tem mais o que fazer. Bahia encerra a rodada na 7ª posição. Por isso que eu falei que o empate foi bom, mas, né, acabou sendo ruim. Foi bom, mas acabou sendo ruim. Foi bom porque mantivemos o Cruzeiro atrás, mas acabou sendo ruim porque a equipe do Internacional venceu o Grêmio e passou o nosso Bahia chutando a gente do G6, beleza? Para a gente finalizar esse nosso pós-jogo, vamos ver o que é que falou o nosso mister, vamos ver o que é que fala o Rogério Ceni. Entrevista coletiva que nós já publicamos aqui no nosso canal. Você tem a entrevista completa lá, se quiser dar uma olhada, beleza? Aqui vai uma parte da entrevista dentro do nosso pós-jogo. Parte da gente, da imprensa, né? Muita gente imaginando que seria o Iago escolhido. Você falou que tinha o Iago Depena e ia ver a situação do Nico. E na escalação você escolheu o Biel. O Biel disse agora há pouco que surpreendeu até ele, que a conversa que ele tinha 30 minutos a princípio para disputar esse jogo de hoje. Eu queria que você falasse disso, porque mudou a característica da equipe, um time mais veloz. Por que a escolha pelo Biel nesse período de pausa da data FIFA? Bom, boa noite. O Biel, 2 semanas já que ele está treinando com o grupo, inclusive naquela folga mais prolongada, eu não viajei, eu fiquei e fui dar treino para ele e para o Nico na sexta-feira, né? E pude dar um treino mais individualizado para eles, junto com o Thiago da parte de transição. E ele fez segunda, terça, quarta e quinta de treinos na função, aberto, ele e Ratão revezando. Nós tentamos algumas alternativas. E o departamento de performance e saúde recomendou 30 minutos, mas eu, pelo que eu vi do treino, eu achei que ele daria para arriscar os 45. E eu preferia arriscar os primeiros 45, porque se eu pôr ele no intervalo, normalmente tem acréscimos muito longos. Aí nós íamos para 55 minutos de repente e talvez poderia pesar muito para ele. E aí ele fez um primeiro tempo, logicamente que ainda na recomposição ainda sofre um pouco pela parte física, mas achei que ele teve bons lances, fiquei feliz de ver ele depois de uns 2 meses, acho que parado, né? Poder voltar a jogar. E aí nós recuamos o Tassiano, cada um recuou uma posição, o Tassiano uma para dentro, o Jean Lucas, que eu já tinha treinado a semana toda com ele de primeiro, e o Biel dando um pouco mais de amplitude, 1 contra 1, né? Aí depois eu sabia que ele ia cansar, até pensei em trocar no intervalo, mas como tinha os 15 minutos de descanso, tudo, eu achei que ele aguentaria mais 10 minutinhos para o segundo tempo. O Rogério Ceni, ele fala sobre o Biel, só interromper, porque eu lembrei de uma situação interessante, né? Nós não temos jogadores suplentes com as mesmas características e qualidade do time titular. Nós não temos um suplente à altura de Cauli, nós não temos um suplente à altura de Everton Ribeiro. Então, quando o Bahia muda os jogadores, ele praticamente muda a característica e muda o comportamento do jogo. Então, você tem um time enxuto, você tem um time pequeno, é isso. Quando você muda o jogador, você muda a característica. Por isso que o Bahia ficou diferente. A partir do momento que a gente perdeu o Caio Alexandre, ele baixou as linhas e colocou o Biel, o time passou a ter, né, uma ofensividade maior pela esquerda, que a gente não tinha com o jogador que estava ali na esquerda, que era o Tassiano. Boa noite, Rogério. Marcelo Ramos, do BNews de Salvador. Até a rodada passada, apenas 13 jogadores do Bahia fizeram mais de 7 jogos como titular. No ranking, o Bahia é o último colocado. Você acha que isso é fruto da sua convicção mesmo, nos treinamentos, ou você acha que a montagem do elenco poderia ter sido diferente nesse ano? Eu acho que a gente sempre pode variar jogadores. É um time que tem uma espinha dorsal montada. Eu estava vendo a escalação do Botafogo, também é a mesma dos últimos jogos. Hoje, por exemplo, com o Botafogo e Criciúma, eu vi porque era um horário diferente de jogo, né?
E também porque é um time que toma poucos cartões, tá entendendo? Eu acho que esse é o principal, um time que quase não tem perda de jogadores por cartões amarelos. Então, pelo fato de não ter muita suspensão, de jogar num sistema bem coeso e não dar tanto espaço para que possa sofrer tanto contra-ataque, eu acho que a gente minimiza essa questão dos cartões. E nós temos um meio-campo mais ou menos desenhado, o que muda um pouco são os 2 homens de frente, ou, né, alguma lateral, um lado, ou um zagueiro suspenso. Mas é a característica do nosso time, e como tem um espaçamento grande nessa época de jogos, no começo do ano nós trocávamos bastante, né? Nos primeiros 3, 4 meses, até os primeiros 5 meses do ano a gente trocou bastante. E depois nós temos uma escalação base, mas que agora com todos à disposição também abre-se mais concorrência, né? E cria-se mais opções de jogo. Boa noite, Rogério. Rafael Leal, da Rádio Itatiaia. Queria insistir um pouco nas perguntas que eu já fiz aqui, mas insistir um pouco sobre a questão da performance do Bahia jogando fora de casa. Hoje foi um jogo bastante disputado, 2 grandes equipes, não é à toa que as duas estão brigando por essa vaga no G6, mas como você avalia essa performance hoje? O que você acha que está faltando às vezes para o Bahia sair vitorioso dos jogos fora de casa? Bom, performance de resultado, eu acho que nós podemos entregar mais. Normalmente, um aproveitamento eu acho baixo fora de casa para a gente que vislumbra estar entre esses 6 primeiros colocados, apesar de hoje se encontrar, mas o Inter tem 2 jogos a menos, é muito provável que ultrapasse a gente. Como performance de jogo hoje, eu acho que foi boa a performance. Fez um bom primeiro tempo, como a gente sempre faz, quando faz um bom primeiro tempo, parece que sempre entra um pouquinho mais distraído no segundo, acaba sofrendo gol, num erro nosso de marcação, nem tanto do lançamento, mas sim que havia tempo de se recompor melhor. E depois nós, de novo, voltamos a ter muitas chances de gol. Acho que tivemos, no mínimo, um jogo muito parelho. Eu acho que até o Bahia foi um pouquinho superior, mas no mínimo um jogo parelho. Então, em matéria de performance de jogo, eu acho que foi boa. Em matéria de resultado, realmente, o empate ele nunca é ideal, principalmente quando você joga, como você falou, num concorrente direto pela vaga nesse momento que é o Cruzeiro. Uma vitória nos daria 5 pontos de vantagem, isso seria fundamental. Mas, no final de tudo, nós também temos um ponto, mantivemos o Cruzeiro para trás. Mas claro que nós precisamos melhorar nossa performance, especialmente fora de casa. Dentro de casa é uma pontuação relativamente boa, mas fora de casa abaixo do que se espera para uma equipe que quer brigar na parte de cima. Boa noite. Isso aí é importante, né? O Bahia tem uma performance dentro de casa que daria para o Bahia brigar lá por G4, mas fora de casa o Bahia não briga por um G4. Então, na maioria das vezes o Bahia não consegue vencer. Então, isso aí o Bahia precisa melhorar. Não sei se melhorando agora, no final do campeonato, ainda daria resultado para esse ano, mas é algo que o Bahia precisa aí para os próximos anos, né? Manter a força dentro da Arena Fonte Nova, manter a força na Bahia, né? E, claro, tentar, como fez contra o Cruzeiro, buscar empates, buscar pontos, mas principalmente, né, ganhar fora de casa para poder se manter lá em cima e quem sabe aí, né, garantir Libertadores e título também, né? E Dina Almeida, do canal Afonso Alberto. Rogério, eu queria que você falasse um pouco sobre as dificuldades que você teve aqui hoje contra o Cruzeiro e queria falar também sobre o Ademir, que já vem performando muito bem diante toda vez que ele entra, e eu queria saber se ele tem a possibilidade de ser aquele jogador de ser titular ou ainda é aquele jogador que é o 12º jogador. Não, claro que tem, todos têm, trabalham todos os dias e nós temos um modelo de jogo mais adaptável, né? Dependendo das opções que hoje eu falei, ganhamos 2 boas opções, né? O Nico como primeiro, o Biel voltando de lesão. A Ademir entrou no jogo, fez realmente a jogada do gol dele, teve uma outra jogada que quase sai gol, que acho que desvia no Cássio, se eu não me engano, né? E o Lúcio faz o fechamento, mas não consegue finalizar. É um jogador com uma característica bem específica, né? De velocidade, amplitude, abertura, né? Joga muito em cima da linha, tem a velocidade de chegar no 1 contra 1 e passar, fazer o cruzamento, como foi do gol. E sempre aberto, a gente treina a semana inteira, sempre analisando quem tiver melhor, quem entregar mais. Nós temos alguns problemas de altura, essas coisas de, né, marcação, é um meio campo muito técnico, mas um pouco frágil de marcação. E por isso nós fazemos algumas opções, mas a cada semana que se começa,
Cada um tem as oportunidades e é analisado em conta tudo que foi rendido também no jogo anterior. Rogério, nas mudanças que você fez hoje, né, você falou do Biel, a questão também da volta, mas as demais modificações, antes você tinha falado de poder testar o Nico. Como é que está a situação do Nico? Não caberia até, um exemplo, o Jean, que estava jogando numa função que diretamente não é a dele, de primeiro volante, ter sido substituído e ter dado essa minutagem ao Nico hoje? Olha, em tese, na minha concepção, do que nós colocamos sem o Cauli para armar e colocando Lúcio, Ademir e Ratão, nós precisávamos de 2 jogadores, Everton e mais um jogador, com mais característica de encontrar. Esses jogadores não são jogadores para vir ter posse de bola e jogar, são jogadores para atacar espaço, que é como saiu até o gol de empate. Então eu preferi colocar o Depena e manter o Jean, que era o único cara mais físico do time, né? E ter 2 jogadores como Jean e Everton, um de cada lado, para pifar esses 2 jogadores para tentar. Tanto é que a jogada do gol, se eu não me engano, é uma recuperação de bola do Ratão, bola para o Jean, né? Jean faz a inversão para Ademir e aí eu preferi ter esses 2 jogadores para botar esses 3 jogadores que têm mais característica de transição e velocidade para a gente ter melhor qualidade de passe. Poderia, sim, era uma opção colocar o Nico, adiantar o Jean para segundo, mas talvez se tivesse o Cauli dentro de campo que fosse mais um jogador, ao menos ele e Everton para armar. Então, preferi ter 2 jogadores de armação para acionar um pouquinho mais o ataque do que ter o Jean, que é um jogador muito mais também de transição. Aí seriam 4 jogadores de transição, mais Iago que entrou para apoiar. Eu achei que naquele momento era melhor colocar o Depena para ter do lado do Jean 2 jogadores. E eu acho que o Jean executou bem a função. Errou no começo do jogo 2 ou 3 bolas com um pouquinho de displicência, mas depois jogou bem. Eu acho que fez para quem nunca joga nessa função, eu acho que ele fez um bom jogo. Rogério, apesar do esquema parecido, o Bahia hoje tem mais velocidade no ataque com o Biel. Ele fez um bom jogo. Você acha que para a próxima partida, você tem a volta do Caio Alexandre e do Arias, você acha que é uma possibilidade de manter esse esquema com o Biel mais na frente e dando mais velocidade ao time? Acho que sim, porque é possível também, assim como o Ademir, né? É difícil encontrar lugar para todo mundo só, né? Porque o Ademir tem o Biel, tem os outros também. Mas é o que eu falei, vamos trabalhar a semana e o Biel, em tese, vai ter melhor condicionamento físico daqui a uma semana do que hoje. Então a gente vai analisar, vai ver como fica melhor contra o Vasco, mas é possível sim. É possível até Biel e Ademir, de repente. Sabe, vamos trabalhar, temos 7 dias de treinamento, né, a partir de segunda-feira. Vamos tentar se preparar e analisar como vai o treino, analisar o adversário também, como é um jogo difícil fora de casa contra o Vasco. E se você começa, às vezes, também com todos os jogadores rápidos de transição, de repente, quando você precisa para o segundo tempo, você não tem esses jogadores. Então vamos tentar mesclar, analisar bem o que for melhor para o jogo. Tá aí, né? Tá aí a entrevista do Rogério Ceni. Interessante, ele fala, né? Muitas vezes a gente quer colocar todos os jogadores. A gente sempre pensa em colocar todos os jogadores, mas a gente acaba esquecendo que o jogo ele tem 90 minutos, né? 45 no primeiro tempo, 45 no segundo, e você precisa modificar. Então, o Bahia tem os jogadores de transição, tem os jogadores de toque de bola. A gente quer que coloque todos os de toque de bola. Se você coloca os de transição, se você coloca todos os de transição para jogar no início do jogo e esses jogadores cansam e eu preciso mudar o resultado, como é que eu mudo esse resultado? Como é que eu mudo esse time? Eu mudo esse time fazendo o quê? Se eu coloquei os jogadores de transição no início, eu vou mudar para toque de bola. Então talvez eu não consiga atingir o resultado esperado. Então, o Bahia tem poucos jogadores, o elenco do Bahia é curto. Então, o Bahia tem que começar com uma forma de jogar e eventualmente, né, como o Bahia não tem 2 jogadores iguais, os jogadores com as mesmas características para ele trocar a peça e manter o mesmo sistema de jogo, quando o Bahia precisa de mais velocidade, precisa mudar, o Bahia muda as peças. Então, ele joga com Everaldo na direita, com Tassiano na esquerda. Quando ele muda, que ele coloca Biel de um lado, Ademir do outro e, por exemplo, Lúcio no meio, aí ele consegue botar esses 3. Então, se ele começar com esses 3, quando ele tirar esses 3, ele vai botar quem? Everaldo de um lado, Tassiano do outro, né? Então, esse time foi inicialmente forjado e moldado para jogar com posse de bola e toques lentos para chegar até a área.
e eventualmente ele vai ser substituído por um time de transição. Então, o Bahia tem 2 times, né, 2 propostas distintas de jogo. Ou ele vai começar com um e vai terminar com a outra, né? Ou ele começa com A, termina com B, ele começa com B e termina com A. Ou ele começa com uma proposta só e teoricamente segue. Mas dificilmente o Bahia começa com uma proposta aí, segue com essa proposta até o final, beleza? Fechou, né? Falamos de Bahia, falamos aí de tudo, né? É só isso. Pós-jogo encerrado, a última coisa antes da gente finalizar é o seguinte, ó. Próximo jogo do Bahia, como o Rogério Ceni falou, é esse que tá aí na sua tela. Então, o próximo jogo, rodada 31, vai ser segunda-feira às 21 horas, malandro. Então, segunda-feira às 21 horas, o Bahia vai a São Januário, vai enfrentar a equipe do Vasco da Gama. Vasco da Gama que acabou empatando neste sábado pela Copa do Brasil e está aí, né? Não vai à final da Copa do Brasil. Então, os 2 times agora, né, Bahia e, claro, Vasco da Gama, só tem o Campeonato Brasileiro. Bahia agora enfrenta aí o time do Vasco da Gama lá para frente, tá? Só para a gente dar uma olhadinha aqui nos confrontos, ó. Tá aqui na tela. O Bahia é o 7º colocado, vai enfrentar o 10º colocado, que é o Vasco da Gama. O Vasco da Gama tem um jogo a menos que o Bahia, então Bahia precisa aí vencer, né, para poder pelo menos manter essa vantagem aqui de 9 pontos. Então, se o Bahia não vencer, o Vasco da Gama vencer os 2 jogos, ele chega aqui aos 43 pontos, certo? Então, jogo importante para o Bahia, para as pretensões do Bahia, né? Faltam 8 rodadas, então o Bahia tem 8 rodadas aí para se manter no G6. Quanto mais o Bahia vence, mais próximo no andar de cima. Quanto mais o Bahia empata ou perde, a possibilidade dos times de cima desgarrarem é maior, beleza? Estádio Quadrão, a gente fica por aqui. Domingo é folga e aí a gente volta na segunda-feira, começando a acompanhar os treinos do Bahia. Como o Rogério Ceni falou, ó, deverão ser 7 treinos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo treina, viaja para o Rio de Janeiro. Segunda-feira joga. Valeu? Estádio Quadrão, um abraço, a gente fica por aqui. Já fui, papá!